Como se comporta uma pessoa de autoridade? Como se deve se comportar? Se você ocupa um cargo de autoridade, seja lá qual for, e que você tenha que demonstrar para um certo público que você tem autoridade, você deve ter um tipo de comportamento adequado para aquilo. E se você não tiver esse tipo de comportamento, então você não passará respeito. Gritar não resolve. Ameaçar não resolve e você ainda pode ter problema. Agredir não resolve, você terá problema e você terá problema com a pessoa. Então, seja lá no campo da sua vida que você tenha que lidar, a resposta e a sua autoridade nunca pode ser, como é que eu posso te dizer, desafiada. Entendeu? A pessoa com que você está dialogando, ela deve entender que a autoridade ali é você. Entendeu? E você deve respeitar ela, sendo humilde, sendo uma pessoa respeitando os direitos dela, coisa e tal. A partir do momento que você passa a ser arrogante, por exemplo, aí você já quebra essa regra. Só que ao mesmo tempo você não pode deixar a pessoa ser arrogante com você. E você deve conhecer sobre o que você está falando, sobre seus direitos. E o principal de tudo é a linguagem corporal. A forma com que você olha, a forma com que você fala, o timbre da sua voz faz muita diferença na forma com que você fala com a pessoa. Aquilo que você fala e o seu corpo, a maneira com que está posicionado. Isso vai fazer com que a outra pessoa, o subconsciente dela tenha uma certa resposta do tipo de pessoa que ela está lidando. Se você ocupa um cargo, por exemplo, como segurança privada ou um policial, por exemplo, a maneira correta de você dispersar uma multidão, uma pessoa, entendeu? Os 2 pés plantados no chão, o polegar, eu vejo muito isso, e isso é muito válido na linguagem corporal, o polegar aqui assim, no colete, isso demonstra agressividade, entendeu? Olhar fixo, olhar assim, ó, pestana abaixada, mostra que é uma pessoa agressiva. E aí vai depender do que você vai falar, entendeu? Esse tipo de comportamento não é um comportamento adequado para você ter, por exemplo, com um filho seu, entendeu? Tem que ser mais paciente, mais tranquilo, ensinar ele da maneira certa, incentivar ele e recompensar pelas coisas boas que ele faz. E você, como professor, sobre tudo aquilo que você está fazendo, você tem que entender que se a pessoa não aprende, o problema está em você. Entendeu? Eu sei disso porque eu já fui aluno e já fui professor. Entendeu? E você é o primeiro professor do seu filho, um exemplo que você tem. Em um local, em um mercado de trabalho, por exemplo, você é expert naquilo que você faz, aí chega um novato que às vezes é até formado, tem um curso naquilo, e aí você joga os pés pelas mãos e fala, ó, foda-se, vou passar pra ele e ele que se dane.
aí ele não aprende, você fala, ó, chefe, fiz minha parte aí, ó. Fiz minha parte. Entendeu? E eu vejo isso em maioria das empresas que tem, é isso que acontece. Os acidentes que acontecem é por conta disso. Porque as pessoas que estão lá não sabem ensinar. Você, para ensinar uma pessoa, você tem que saber ensinar ela da maneira correta. Primeiro, você não ensina humilhando ninguém, entendeu? Já imaginou, você está ensinando seu filho ali, pô filho, você é burro, hein? O pai já falou um punhado de vezes, não é assim! Não é essa a maneira correta de você ensinar, entendeu? Experimentos científicos feitos, eles revelam que animais tendem a repetir determinado comportamento quando é recompensado pelo bom comportamento e tende a evitá-lo quando é recompensado pelo bom comportamento. Então esses cães, por exemplo, que são treinados, inclusive eu tenho um parente meu aí que são treinados, eles depois deles fazerem a tarefa, eles recebem ali um agrado, recebem uma bolinha. Então é aquilo, a maneira correta de você ensinar é você recompensando. Você não diz o que não pode, você diz o que pode, entendeu? Isso pode, isso pode. Ah, mas isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, é assim. Você não diz que não pode. Não pode colocar o dedo aí. Não pode tirar a tomada. Você não diz essa palavra não pode. Entendeu? Você não coloca limite, você acaba recompensando pelo comportamento certo. Entendeu? E esse comportamento vai reforçar durante a vida da pessoa, seja lá um funcionário, a criança em casa, seja ela qual for. É dessa maneira que você faz, entendeu? Uma recompensa pode ser um elogio, entendeu? E o que eu percebo em quase todos os lugares que eu passei, acho que teve um único lugar que eu passei que praticava muito isso, uma empresa de vendas. Pessoal, você fazia alguma coisa, eles pegavam, você estampava no grupo inteiro. Fulano aqui conseguiu X isso de venda graças a ele. Entendeu? Você já imaginou você estar num grupo e você ser elogiado pelo dono da empresa? Eu nunca vi, cara, nenhuma outra empresa fazer o que essa empresa fazia. Entendeu? E os melhores funcionários trabalhavam lá. Eles deixavam o funcionário à vontade. O funcionário tinha que fazer o serviço dele. Após fazer o serviço dele, ele ficava à vontade. Entendeu? E teve uma certa ocasião que eu estava conversando com um representante de uma marca. E aí, conversando com ele assim, ele perguntou para mim se eu tinha alguma empresa para indicar, né, de vendas e tal. Não vou citar o nome da empresa aqui, mas o resultado eu consegui. Eu liguei para a dona da empresa e falei, olha, tem uma pessoa aqui querendo entrar em contato com você aqui, dizendo que quer que a nossa empresa pegue um serviço aí, feche um contrato. Posso passar o seu número? Daí ela falou, não, pode passar o número dele para mim que eu já ligo de volta, não sei o quê. Na outra semana a gente estava trabalhando para essa empresa também, entendeu? Então é isso, galera. Fica aí o vídeo aí. Se puderem se inscrever aí, eu agradeço.